Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Agora a gente está gravando outro episódio aí, que eu estou gravando no mesmo dia que eu gravei o filme Superman. Mas esse episódio eu vou falar aqui sobre outro assunto, que é um assunto que na verdade eu queria refletir um pouco, na verdade, sobre um debate que tem muito hoje dentro do Brasil, que está tomando cada vez mais força, que é a questão do nacionalismo econômico. Eu acho que dá até para falar um pouco assim. O título principal é que dá pra falar de muita coisa, porque dá pra falar da questão do Estado na economia, enfim. O que eu quero falar aqui, o que eu quero dar de maior foco é o porquê eu acredito que o Estado deve estar na economia, tá? E ainda o que eu iria dar de complemento era sobre a questão do MBL estar com viés mais nacionalista. Eu não acredito nisso, eu acho que cirista que acredita que o MBL é nacionalista é otário, tá? Então assim, eu acho realmente trouxa nesse sentido. Não quer dizer que eventualmente não posso fazer uma aliança, assim como com comunistas, a gente está no meio ali entre liberais, trabalhistas ficam no meio dos neoliberais, capitalistas e socialistas, né? Então, depende muito do contexto, enfim. Mas eu não acredito nisso, tá? Assim como eu não acredito que muitos comunistas, eu acho que muitos comunistas servem ao neoliberalismo, mas isso é outra discussão, tá? O que eu venho falar aqui hoje é sobre por que eu acredito que o Estado deve estar na economia, sobre por que o Estado ele é importante para a economia. O Estado ele acaba funcionando como um recurso e um meio para representar o trabalhador na visão trabalhista. E não somente isso, ele é um recurso que ele deve servir para regular os excessos e os erros das falhas de mercado. Ou seja, todos os erros, todas as vezes que o mercado pensa na sua própria ganância, no seu próprio lucro, ao invés do bem-estar coletivo e social, o Estado deve intervir de alguma forma. Um exemplo, Braskem. A Braskem, por exemplo, fez um dos maiores casos de crimes ambientais da história. Por exemplo, Brumadinho, lá com a empresa Vale. Então, assim, são casos em que o setor privado ele não realiza um trabalho de forma eficiente. E a gente pode discutir aqui em relação a várias questões, mas o que eu quero passar nesse vídeo aqui é um pouco do porquê. A visão do trabalhismo, e aqui eu tendo a concordar mais, até porque existem trabalhistas que têm aspiração socialista e existem trabalhistas que têm aspiração social-democrata, bem capitalista. Eu não tenho aspiração nenhuma dessas. A minha aspiração é o trabalhismo, tá? Eu não acredito em nenhum, nem no socialismo, nem no capitalismo. Mas o que acontece, tá? Só para dar um fim bonito a esse vídeo, é que eu pessoalmente acredito que o Estado ele deve interferir nessas falhas de mercado, sim, mas não somente. Ele deve interferir como uma forma de representar o trabalhador e também como uma forma de fazer com que a economia se desenvolva a partir disso. Existem então setores da economia que eles não devem servir ao mercado, porque eles servem única e exclusivamente ao lucro. O que eu quero dizer com isso? Setores, aqui no Rio Grande do Sul existe a Transurb, que na verdade eu descobri que esse título tem em todo o país, que é o setor de metrô, trem. Não faz sentido eu querer privatizar algo como o trem, se eu não posso nem sequer surgir uma concorrência para diminuir os preços dela. E o que acontece é que as qualidades do setor privado são, a curto prazo, sempre o setor privado vai melhorar esse serviço. Mas a longo prazo, esse setor ele vai se decaindo porque não alcança mais o lucro e principalmente ele vai ficar caro, porque os custos de produção deste setor, que é um monopólio natural, como o caso da Transurb, irá aumentar e não terá mais um fim social em relação a quem usa de fato a Transurb, como eu que uso a Transurb todo dia, eu pago R$ 5 de ida e de volta. Existem casos como os ônibus, que eu tenho colegas de trabalho que usam R$ 8,50 por uma passagem de ida e volta. Assim, ao todo R$ 17 por dia. É bastante dinheiro, é muito dinheiro. Então, o transporte por si só, além de ser uma questão de direito, e por isso não deve ser privatizado, ele também é uma questão de que é um monopólio natural que não tem como haver uma maneira de surgir concorrência, tá? Para que simplesmente se atenda melhor a quem usa esse serviço. Então, por exemplo, o que acontece hoje é que nos países desenvolvidos, todos os países desenvolvidos têm estatais, todos os países desenvolvidos usam do Estado, todos os países desenvolvidos são nacionalistas. Estados Unidos tem 6 mil estatais, a China tem mais de 500 mil, a Rússia tem 350 mil, se eu não me engano, a Alemanha tem mais de 14 mil, sabe? Isso não quer dizer necessariamente que ter estatais, muitas estatais, é sinônimo de desenvolvimento. Não necessariamente, mas ajuda bastante, porque
A partir do momento que tu rende a tua economia no mercado, como por exemplo a Suíça tem 4 estatais na economia, mas é uma economia que, se amanhã acabar o euro com essa extrema direita, acabou a economia da Suíça. É uma economia que, se acontecer qualquer imprevisto com uma guerra, acabou a economia da Suíça. Então o Estado, ele garante autonomia para um país realizar aquilo que ele bem entende, e para ele poder realizar e ter uma produtividade maior em relação a países que, por exemplo, são neoliberais, como a Suíça. O caso da Suíça, por exemplo, ou dá para pegar outros casos, como por exemplo Mônaco, que por exemplo ganha muito dinheiro, é um país pequenérrimo, tá? É um país que ganha muito dinheiro por causa do turismo de Fórmula 1, tá? Que eu gosto de Fórmula 1, então não acabo sabendo disso. Mas são situações de contexto específicos em que o mercado funciona muito bem. E não somente isso, a Suíça também é um paraíso fiscal, tá? Que ganha muito dinheiro, e os caras de corrupção, inclusive de lavar dinheiro, enfim, outras caras, que não vê o caso falar. E é por isso que a Suíça acaba tendo o livre mercado como funciona. O livre mercado, ele funciona sob determinados contextos, determinadas condições. Ok, perfeito. Então isso quer dizer que é por isso que o Estado deve estar na economia no Brasil? Sim, também. Mas ao meu ver, tá? E ao meu ver, e o que me faz ser trabalhista é que eu acredito que o Estado, ele não somente deve intervir na economia para garantir que o mercado e o livre comércio, a propriedade privada tenha de fato o seu fim social, mas que também ele esteja sendo representado pelo trabalhador. O trabalhador esteja, através de sindicatos, de corporações, estando ali, fazendo associações, estando ali, reivindicando seus próprios direitos. Esse é o ponto todo para mim, é isso que me faz trabalhista. É isso que me faz, por exemplo, olhar para o socialismo, que diz que o Estado deve ser todo o trabalhador, mas que muitas vezes escraviza o trabalhador em função disso, por causa de uma minoria política, e o capitalismo neoliberal, que escraviza, tá, o trabalhador em prol do lucro de uma minoria que também tem poder político. Então o trabalhismo, ele analisa a sociedade como uma forma de, não bilionários de esquerda e pobres de direita, mas ele analisa a sociedade como existem governantes e existem governados. De que forma os que são governados podem se defender? Existe um rei, mas existem outros 8 peões. Esses 8 peões precisam se juntar e se promover para que eles consigam mais na sociedade. Então é isso que eu pessoalmente acredito. Eu não vou estender muito vídeo porque a bateria está acabando, tá? Outro exemplo que eu poderia dar em relação a privatizações: Embraer foi criado pelo Estado, Embrapa foi criado pelo Estado, são empresas grandes. O mercado de celulose no Brasil foi criado pelo Estado, tá? Então, assim, a gente não quer dizer que não tenha tentativas falhas de tentar criar mercado pelos Estados, como o próprio caso da indústria naval, mas a indústria naval não surgiu até agora pelos bens quereres do mercado. E é isso que eu quero dizer desde agora. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você curta, espero que você compartilhe, espero que você dê o like, eu espero fazer outra parte desse vídeo. A gente pode conversar melhor de casos reais da China. Alguém que fala muito bem sobre isso é o Paulo Galo, é um economista desenvolvimentista que fala bastante sobre isso. O Brasil precisa de política industrial, o Brasil precisa de nacionalismo econômico. Então, por exemplo, a Petrobras aí tem empresas aí que tem o preço de paridade de dólar. A gente não tem refinaria aqui no Brasil para cuidar para refinar o nosso próprio petróleo, então a gente fica à mercê do estrangeiro. E aí, quem decide isso? Quem investe na Petrobras, os 49%, que detém mais controle sobre o país do que nós, brasileiros. O capital estrangeiro domina mais uma empresa estratégica, igual a Petrobras, do que nós, brasileiros. Então, enfim, eu espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe, dê o like, enfim, até mais, e tchau!